Salmo 91, versículo 10, 11 e 12. Palavra de Deus diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, primeiro culto do ano, já agradecendo, Pai, antecipadamente tudo que o Senhor fará, Teus planos, Teus projetos para a nossa vida, estamos em Tuas mãos. E agora temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, Pai. E é isso que nós queremos e precisamos esta manhã. Não estamos aqui para ouvir os conceitos de homens, as doutrinas do homem, as filosofias do mundo, mas a verdade da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela transforme a nossa vida, que ela seja um alimento precioso, para que nós possamos nos manter de pé nesse ano que vai entrar. Fala conosco, eu te peço, usa a minha vida, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento do Senhor. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, graças a Deus. Amados, aqui está o Salmo 91. Salmo 91, talvez um dos mais conhecidos na Bíblia, né? Talvez depois do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E está aqui o Salmo 91. Eu lembro que, antigamente, muita gente, né, não cristãos, detalhe aqui, né, que, de alguma forma, liam esses versículos, né, e invocavam para si algum tipo de proteção, como se o Salmo 91 fosse um tipo de amuleto, né, que a gente pudesse usar na hora da dificuldade. Não era muito estranho que, em algumas casas, você pudesse encontrar uma Bíblia aberta de cima de uma mesa de centro. Você já viu isso? E aonde que ela estava aberta? No Salmo 91, evidentemente, não é? Porque há a promessa de proteção aqui. Então, algumas pessoas usavam como amuleto a palavra de Deus, não tinham nenhuma relação com Deus, mas não, a Bíblia está aqui, o Salmo 91 está aberto, então de alguma forma eu quero essa proteção sobre a minha vida. E, de fato, o que lemos aqui é uma promessa de proteção. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, não é? É aquilo que todos nós desejamos. Quantos desejos foram feitos, né, nessa noite do dia 31, por tantos lugares aí em que as pessoas se cumprimentam, né, e desejam umas às outras, coisas assim, né, que todos sejamos protegidos, guardados, que a nossa casa seja uma casa abençoada. Mas a gente precisa entender o contexto dessa palavra e de que forma ela de fato se aplica, porque ela é verdadeira. Não há na Bíblia nenhuma palavra que possa ser descartável. Toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Senhor e é verdadeira e é útil para o ensino, como ela própria mesma diz. Então, eu preciso entender o que está prometido aqui. Essa promessa é minha, é sua. Ela se aplica à vida de cada um de nós que cremos na palavra de Deus. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, entender algo também que a palavra de Deus diz. Nós somos peregrinos. Cristãos, não temos aqui cidade permanente. Não é o que diz o apóstolo Paulo? Então nós estamos de passagem nesse mundo. Somos peregrinos numa terra estranha, hostil, e caminhando para um futuro que Deus tem para todos nós. Qual é o futuro que Deus tem para todos nós? A vida eterna, na presença do Pai, não é isso? A Bíblia promete uma nova Jerusalém, uma nova terra, onde não haverá choro nem dor. Então há uma promessa de que nós vamos passar nessa vida por dificuldades, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas falou também, tenha bom ânimo, eu venci. Então ele nos incentiva a passar pelas lutas, sabendo que estamos rumando para um lugar onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Mas na vida a gente pode passar por algum momento em que haja uma dificuldade e haja um problema. Mas Jesus, a Bíblia diz, libertou o homem do seu pecado, que era aquilo que mais aprisionava o homem.
O homem era prisioneiro do seu pecado, mas Jesus me libertou, libertou você, vertendo o seu sangue na cruz, e ele também nos sustenta agora nessa caminhada que estamos em direção a essa nova Jerusalém, a nossa Canaã. O povo de Israel marchou no deserto, em busca da Canaã, da física, daquela terra prometida que a Bíblia diz tinha leite e mel, uma terra maravilhosa, e nós estamos caminhando também para essa nova Canaã, aonde Deus nos promete muitas coisas, e isso tudo só é possível porque Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, abriu esse caminho para a gente andar. Mas ele não prometeu que seria um caminho isento de dificuldades, que seria um mar de rosas, mas sim que ele estaria presente nessa caminhada junto conosco. Deus presente na minha vida, Deus presente, Deus ao meu lado, Deus Emanuel, como diz a própria palavra de Deus a respeito de Jesus. Então, porque ele está comigo, eu posso estar seguro nesse caminho, nesse rumo à terra de Canaã, com essa promessa de Deus para nós, mas crendo que a presença dele é que vai me guardar nessa caminhada. Então, chegamos a este salmo com esse entendimento, analisando aqui as palavras. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele diz, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Uma promessa de que Deus me guardará nessa caminhada. Eu já ilustrei para você como é, para nós que somos cristãos, esta caminhada. E ele diz que Deus dará ordens a anjos, e esses anjos me guardarão em todos os meus caminhos. Veja a importância da gente interpretar a Bíblia corretamente. Deus vai me guardar, é uma promessa do Senhor. Posso acreditar nela? Posso acreditar nela. Em todos os meus caminhos, olha que coisa maravilhosa, abrangente, não é? Mas lembra que só há um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Em todos os meus caminhos, será que inclui qualquer caminho que eu deseje tomar? Seria correto eu interpretar a Bíblia dessa forma? Olha, Deus promete que vai me guardar em todos os meus caminhos. Então, qualquer um que eu escolher, ele vai me guardar da mesma forma. Qualquer decisão que eu tomar vai fazer o mesmo efeito. Não vai mudar em nada, porque ele vai me guardar do mesmo jeito. Não. Se eu interpretar a Bíblia assim, eu estarei ferindo o princípio de interpretação de interpretar a Escritura pela própria Escritura e encarar aquilo que Deus diz em outras partes também da Escritura. Então, há uma promessa de Deus, o caminho que eu tenho que andar é Cristo, e fora desse caminho não posso invocar essa proteção. Porque senão estaria usando a Bíblia a meu favor, sem de fato usá-la toda também da maneira como ela deve ser usada. Estaria aqui de alguma forma trazendo, invocando uma promessa que Deus não fez. De forma errada estaria interpretando o texto bíblico. Então, primeira coisa que eu queria dizer a você, já que nós estamos no início de um novo ano, e que as pessoas normalmente desejam fazer planos, fizeram planos, têm planos para realizar ao longo do ano, tem caminhos, tem escolhas para fazer, não é? Cada um de nós vai tomar uma posição, uma decisão. Há alguma alerta que eu preciso fazer. Há alguns caminhos que não estão cobertos por esta promessa. Há algumas escolhas que nós faremos que não estão cobertas por esta promessa. Deus guarda todos os nossos caminhos, mas há algumas trilhas que eu não posso seguir. Há alguns atalhos que eu não posso tomar, há algumas posturas que eu não posso ter. E entre elas eu quero citar algumas. Em Mateus capítulo 4, vamos olhar para a Bíblia, a Bíblia pela Bíblia. Em Mateus capítulo 4, no versículo 6, está escrito: E disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito,
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. De quem é essa palavra aqui? De quem é esse diálogo aqui que a Bíblia está narrando? Mateus capítulo 4 narra o momento em que Jesus é tentado pelo diabo no deserto. E o versículo que eu li para você aqui são palavras do diabo. Ele, a Bíblia narrando o que disse o diabo a Jesus. E o que o diabo disse a Jesus nesse momento? Fez a ele um desafio. Se é verdade que você é mesmo filho de Deus, então se atire daqui de cima. Se jogue daqui de cima. Ou seja, faça o que você quiser. Se é verdade que você realmente é um filho de Deus, você pode fazer tudo. E aí o diabo cita o Salmo 91. Irmãos, por incrível que pareça, o diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Sabe a Bíblia muito mais do que muitos crentes, sabia? Fizeram uma pesquisa aí que diz que muito poucos leram a Bíblia toda. Fizeram uma pesquisa mais assustadora que disseram aí que 40% dos pastores não leram a Bíblia toda. Se está assim entre os pastores, imagina entre esses crentes, irmãos. Mas o diabo é mais crente que muito pastor, porque ele conhece muito bem a Bíblia, mas isso não muda a sua condição. Conhecimento só também não muda a condição de ninguém. O que muda é a aplicação do conhecimento. E é isso que nós precisamos. E aqui o diabo vira-se para Jesus, com a Bíbliazinha dele na mão, né? E lê o Salmo 91 para Jesus. Diz assim, olha, pode se atirar, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha o diabo aí colocando a Bíblia à prova, em xeque, não é? Está escrito lá. Não é assim que se interpreta? Você então não pode se jogar e essa promessa de Deus está garantida, ele vai enviar os seus anjos. Anjos voam. Pode ir que é seguro. Os anjos vão dar um rasante, vão pegar você na asa e vão pousar você numa boa. Pode ficar tranquilo. E aí, pode interpretar a Bíblia assim? Jesus aceitou esse desafio? Jesus também responde, olha, verso 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo recebendo aqui uma aula da escola bíblica de Jesus, ensinando como interpretar a Bíblia. Está escrito, então cegamente é isso que significa, mas também está escrito outro princípio. E um princípio não nega o outro. Então você tem que entender os princípios da Bíblia. Não é para pegar isto ao pé da letra, como se está sendo dito, e imaginar que eu posso fazer o que eu quiser, posso viver de forma irresponsável, posso ser um cara presunçoso, achar que eu posso botar tudo em risco e que Deus tenha que cuidar de mim de qualquer forma. Porque está prometido, basta invocar. Basta abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na sala que eu estou protegido. Então Jesus está ensinando para nós que esse caminho, que é o caminho da presunção, Deus não vai abençoar, Deus não vai aplicar a sua palavra a essas decisões loucas, absurdas, que muitas vezes nós tomamos na nossa vida. Outro exemplo, em Efésios capítulo 5, agora algo um pouco mais prático, né? Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 5, no versículo 11 e no versículo 12, está escrito: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Paulo diz aqui a respeito de comportamentos vergonhosos. Ele diz, não seja cúmplice disso. Antes, reprove isso. Critique, censure este comportamento. Então, Paulo coloca para nós cristãos que não é todo comportamento que é válido. Não é toda decisão que eu tomo que é aprovada por Deus.
Então, Deus não aprova o caminho do pecado, da desonestidade, da mentira, do vício. Não adianta eu assumir um caminho desse e depois invocar o Salmo 91, ó Senhor, me protege aí, tá? Não esquece de mandar aquele anjinho que o Senhor separou para mim, para ele me guardar. Mas eu estou fazendo o que eu quero da minha vida. Estou pecando à vontade, estou viciado, estou fazendo do jeito que eu quero, mas eu quero a proteção. Isso aí, amado, é amuleto. Isso não é a promessa da palavra de Deus. Não é essa a promessa que o Senhor está aqui fazendo. Veja bem, outra palavra em Provérbios, capítulo número 28. Provérbios 28, verso 22. Diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Agora abra também, depois disso, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Texto bem conhecido. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O desejo de enriquecer, e como diz o Provérbios 28, 22, os olhos invejosos que correm atrás da riqueza, não sabem que a penúria os aguarda. Ou seja, este caminho do desejo, do mundanismo, do egoísmo, da ganância, da ambição, de querer ficar rico, de querer ser mais do que os outros, para mostrar alguma coisa, é um caminho que Deus também não aprova, não abençoa. Se eu andar por esse caminho, não adianta invocar o Salmo 91, dizendo: ó Senhor, me guarda, tá? Guarda os bens que eu acumulei. Pelo contrário, Jesus mesmo disse que aquele que age assim é louco, porque essa noite podem pedir a tua alma, e aquilo que você guardou, para quem será? É a indagação que fez o Senhor Jesus. Então, há caminhos que não estão cobertos por essa promessa. Outro exemplo, em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? É a pergunta de Jeremias. O que ele cita aqui são aqueles que deixaram o caminho do Senhor. Lembra que eu disse aqui no início da pregação? Qual é o nosso caminho? É o caminho do Senhor. E nesse caminho eu tenho a certeza da presença de Jesus comigo. E Jeremias indaga dizendo: você não percebe que tudo isso te aconteceu porque você deixou exatamente esse caminho, o caminho do Senhor que te guiava, e decidiu andar por conta própria, andar por seus pés, decidiu ir beber água no Egito, na Síria, decidiu dar um pulinho no mundo. Quantos cristãos de vez em quando fazem isso, irmãos? Deixei de andar com o Senhor. Vou aqui dar uma bebidinha na água do Egito, na água da Síria, vou andar por aí, né, bebendo mais aguinhas por aí. Não, mas eu creio em Deus, o Salmo 91 está aberto na minha Bíblia. Eu quero a proteção dos anjos, eu quero que Ele me guarde também nesse caminho. Só que esse é o caminho que você escolheu, que não tem mais a presença do Senhor, que não tem mais a guarda do Senhor. Então, é um caminho de teimosia, de fantasia, que Deus não abençoará, simplesmente pela falta da sua presença, irmãos. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente e com muito cuidado observar na interpretação da Bíblia. Em 2 a Timóteo também, vamos ler o texto no capítulo 3, no versículo 5. Aliás, no capítulo 3 todo da 2 a Timóteo, Paulo discorre aqui a respeito dos últimos dias, dizendo como seriam as pessoas dos últimos dias. Só que ele não está falando isso em relação ao mundo. Se você observar direitinho, ele está falando em relação à igreja, dizendo a Timóteo que nos últimos dias as pessoas seriam assim na igreja. E aí no versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder,
foge também destes. Esse é um caminho que está dentro da igreja. Aparência de piedade, mas vida diferente do que aparenta. Aparência de santidade, mas vida diferente do que mostra. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Agora eu pergunto, estes que estão na igreja, não estão no mundo, porque eles têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. O comportamento nega aquilo que aparenta ser. A estes está garantida a guarda dos anjos? Está garantida a proteção do Salmo 91? Evidentemente que não. Então, amados, há uma promessa aqui. Eu creio nessa promessa. Eu posso até ousadamente invocar essa promessa. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Senhor, me protege. Você já fez isso? Quantas vezes já invoquei essa promessa? Senhor, acampa os teus anjos ao meu lado, porque eu estou indo para uma batalha, porque eu vou enfrentar uma situação adversa, porque há um desafio a ser vencido. Nada de errado eu crer nisso, mas se eu estiver no caminho do Senhor, se eu estiver no caminho onde Deus garante a sua presença ao meu lado, se eu estiver andando por conta própria, não venha invocar a presença do Senhor, não venha invocar a promessa da sua palavra, porque você estaria fazendo como o diabo, que disse a Jesus, olha, não está escrito? Então se jogue, arrisque, faça do jeito que você quiser. Está escrito, Deus é obrigado a cumprir, como alguns chegam a dizer por aí, não é, irmãos? Mas não é assim que funciona. Então há caminhos que não fazem parte dessa promessa. E eu preciso entender a Bíblia como ela é. E eu preciso entender a Bíblia toda ela. E não tirar apenas as partes que me agradam dela, mas olhar para toda a palavra de Deus. Porque é muito agradável pegar o Salmo 91, nos versículos de 10 a 12. Você pegar qualquer caixinha de promessa, você conhece caixinha de promessa? Horóscopo de crente? Pega qualquer caixinha de promessa e tira lá, você vai encontrar o Salmo 91, do 10 a 12. Qualquer caixinha de promessa tem, porque é uma promessa maravilhosa. Quem não quer? Quem não quer ouvir isso, né? É maravilhoso ouvir uma coisa dessa. Mas eu não posso pegar na Bíblia só o que eu quero ouvir, só o que é bonito, só o que me agrada. Eu tenho que entender a Bíblia toda, porque ela não se contradiz, porque é inspiração de Deus e não de homens. Então eu preciso olhar também para aquilo que não me agrada e me confrontar com a palavra de Deus, para que ela confronte a minha vida, para que eu perceba, eu estou nesse caminho de mundanismo, de egoísmo, de pecado, de vício, de mentira, de desonestidade. Nesse caminho Deus não está comigo. É o caminho que eu escolhi. Eu decidi me atirar lá para baixo. Então é contigo. Porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, preciso entender isso. Mas, por outro lado, amados, há caminhos de segurança. E sobre esses caminhos de segurança, eu queria comentar contigo também essa manhã. Porque é esse o caminho que eu quero para a minha vida. É o caminho seguro? Não é esse que você busca? Não é esse que você deseja para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa? Todos nós queremos. Quem não quer ter segurança? Existe um caminho de segurança. Mas o caminho de segurança é o caminho da fé. Da fé humilde em Jesus. O que é a fé humilde? A fé que crê e que recebe e que aceita a palavra de Deus. Por isso Jesus um dia colocou uma criança no meio dos discípulos e disse, olha, quem não receber o reino de Deus como esta criança, não pode entrar nele. E o que ele exaltou foi a simplicidade da criança, que acredita, não é? Talvez até alguém diga, que ingenuidade dessa criança. Mas essa ingenuidade é a ingenuidade que deve permear a fé de todos nós. E nesse caminho da humildade, da obediência, nesse caminho a segurança, nesse caminho, essa palavra é minha, é sua.
Essa promessa é nossa. Nesse caminho você pode perceber o anjo do Senhor ao teu lado, porque é um caminho de obediência. Veja Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer. Obedecer como? De coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo diz, graças a Deus, porque antes você era escravo do pecado, mas agora você obedece de coração. Toda obediência, já preguei sobre isso aqui, deve ser de coração. Existe obediência que não é de coração. É ou não? Obedeço porque senão vou me lascar. Essa obediência não é de coração. A obediência de coração é a obediência que aceita os princípios de Deus e a sua palavra. E aí deseja submeter-se a ela. E Paulo diz, graças a Deus, porque antes você era escravo do pecado, antes você estava escravizado, mas agora você obedece de coração. Nesse caminho, a segurança. No caminho da obediência de coração, a paz, a tranquilidade. Porque em nada me acusa a consciência. Por isso, em paz me deito e logo pego no sono. Porque a consciência está leve. Leve pela obediência. Leve porque sei que ela é de coração. Veja Mateus capítulo 14. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 28, até o versículo 32. Mateus 14, do 28 ao 32, está escrito assim. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Esse é o caminho da confiança que teve Pedro no início desta palavra. Qual foi a confiança que teve Pedro? O Senhor disse, sou eu mesmo, venha. O que ele fez? Foi. Como assim foi? Foi. Pisou na água? Pisou. Afundou? Não. O Senhor não dará ordens aos seus anjos para que te guardem? Quem que sustentou ali, Pedro? Tinha um anjo ali, ó, batendo asas, segurando Pedro, e ele ali andando por sobre as águas, porque confiou. No caminho da confiança em Deus, da palavra, eu posso obedecer, porque se não fosse assim, seria loucura. Por exemplo, Pedro está no barco, Pedro é um pescador, anda sempre de barco. Aí um dia, ele olha, o mar está tão bonito hoje, eu acho que eu vou dar um passeio nesse mar. Aí ele resolve sair do barco e começar a andar na água. Funcionava? Não. Mas o Senhor não dará ordens aos seus... Não, mas aí não tentarás ao Senhor teu Deus. Lembra do que Jesus ensinou? Não é uma ideia da minha cabeça, não é uma vontade que eu tenho. Ah, agora que Deus me abençoe, porque quero fazer assim. Quero hoje andar sobre as águas. Não funciona. Agora, na confiança, vem, eu vou. Aí funciona. E quando faltou a confiança, ele começou a olhar para a água, para o vento, começou a afundar. Mas enquanto estava firme na confiança, na fé, confiança vem de fé, aí não havia problema algum, porque estava se cumprindo ali a palavra de Deus. Então há caminhos em que você pode desfrutar da bênção dessa palavra. Ande nesse caminho. Faça essa escolha para esse ano. Um caminho de bênção, de obediência, não é? Um caminho de paz, um caminho de confiança em Deus, um caminho de submissão, numa fé humilde, que recebe a palavra e simplesmente crê nela, sem muitos questionamentos. Talvez até com essa ingenuidade da criança, que Jesus tanto elogiou naquela criança. Nesse caminho, não há como dar errado.
Não há como a promessa não se cumprir, porque nesse caminho eu vou andar com Deus. E se eu estou com Ele, Ele está comigo, e sim, como diz a Bíblia, todos os dias, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Deus que eu posso sentir. E veja o Salmo 91, verso 11, voltando lá ao texto que nós lemos aqui no início, diz que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, caminhos variados. Ora, só há um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, genericamente falando, só tem esse, não tem outro. É nele que eu vou. Mas mesmo neste caminho que nós entramos, que é Jesus, e por ele vamos chegar ao Pai, nós somos pessoas diferentes. Nós temos uma liberdade, inclusive diante de Deus, dada por ele, de agir de maneiras diferentes, mas crendo no mesmo Deus, com a mesma fé, servindo da mesma maneira, mas com pensamentos até diferentes. Então, há sim uma variedade de caminhos, mesmo quando eu decido entrar no caminho, que é o único, há variedade. Veja só, irmãos, tem gente que entrega a sua vida a Jesus, começa a andar no caminho, que é o único que leva à salvação, e de repente tudo dá certo para essa pessoa. Tudo vai bem para ela. E ela segue por esse caminho, servindo a Deus, na alegria, na comunhão, nas bênçãos, até o fim. Mas há outros que servem a Cristo, que entram no mesmo caminho, entregaram suas vidas a Jesus, mas passam por provas, passam por sofrimentos, passam por momentos angustiantes. Cada um tem a sua história. O caminho é o mesmo, mas há uma diversidade dentro desse caminho. Por quê? Não me pergunte. Deus é que sabe o que tem para cada um de nós. Deus é que sabe a natureza de cada um de nós, o quanto cada um de nós precisa ou pode ser provado, porque a Bíblia garante que Deus não permite que sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. Então, se você está passando luta nesse caminho que é o certo, saiba que você pode passar por ela, porque Deus está no controle disso. E se você não está, se está tudo bem, está tudo no mar de rosa, de repente é porque Deus sabe que você não aguentaria coisa diferente. Mas uma coisa importa é que em todos esses caminhos o Senhor nos guardará. Mas os caminhos podem ser difíceis, mesmo sendo no bom caminho. Como disse Jesus, tereis aflições. Então não quer dizer que uma aflição é a prova que eu escolhi o caminho errado. Tem gente que chega a pensar assim, mas na verdade, na minha maneira de entender e crer, quem vem a pensar isso é porque na verdade nunca se converteu. Mas há pessoas que pensam isso. Olha, estava tudo bem na minha vida até que eu resolvi me converter. Entrei para a igreja, batizei, parece que tudo piorou. Que nhaca, que urucubaca. É melhor sair da igreja. De repente volta a ficar bom. Na verdade, quem pensa assim, para mim, nunca se converteu de verdade. Entrou por uma agremiação, né? Tomou um banho no tanque, mas não mudou de vida. Não mudou de natureza, mas há uma realidade, porque as dificuldades podem fazer alguém a chegar a essa conclusão, mas há aflições no caminho. E nenhum de nós vai passar pela vida sem ter nenhum momento de aflição, não vai acontecer. Mas alguns terão mais do que outros. Alguns terão mais tribulação do que outros. Veja, os apóstolos não morreram todos da mesma forma. Alguns foram decapitados. Alguns sofreram. Mas tiveram outros que morreram. João morreu de velhice, irmão. Mas passou numa banheira de óleo quente. Mas morreu de velhice. E aí? Cada um é de um jeito? Cada um tem um caminho? É o mesmo caminho. Mas há dificuldades. Há adversidade. Diversidades que podem envolver, inclusive, tentações. No caminho, há tentação. Você sabia disso?
Ser tentado não é pecado. O pecado é cair, é ceder à tentação. Tanto é que Jesus, eu citei para você, foi tentado pelo diabo. De 3 maneiras diferentes. Ele foi tentado. Isso não é pecado. Quer dizer, nós seremos tentados nessa caminhada. Em algum momento, talvez você esteja tentado, o diabo diga, olha, o que adianta você servir a Deus e você está passando por isso? O que adianta você crer em Deus e Ele permitir que isso aconteça contigo? Quantas vezes isso pode acontecer, ou já talvez tenha acontecido, com cada um de nós aqui? Isso não quer dizer que nós estamos em pecado. Faz parte do percalço do caminho as tentações, as pedras, as dificuldades pelas quais a gente passa. Mas é um caminho bom. Sabe por quê? Porque é o único caminho. Não há escolha, irmãos. A escolha existe, né? Mas se você pensar direitinho, o que você escolhe? Céu ou inferno? Então, tem opção? Hã? Ah, eu quero o inferno. O inferno é que é bom. Eu tinha uns amigos no trabalho que falavam isso. Quero o inferno. Quero o inferno que é legal, o diabão lá, mulher pelada. Eu quero o diabo, eu quero. Falava isso para mim. Você nunca ouviu isso, não? É que você não trabalha onde eu trabalho. Falava para mim, sabendo que eu sou pastor. Eu quero o inferno, eu quero o Caldeirão 7, está reservado para mim lá. Um colega falava isso. Eu quero porque lá vai ser uma festa. Claro que é uma tolice, isso nem leva isso em conta, mas em sã consciência, ninguém quer isso. Então não há escolha, é um caminho óbvio. Mas são todos que escolhem esse caminho? São todos que entram por ele? Não, não são. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, leia aqui comigo, Mateus 7, do 13 ao 14. Mateus 7, 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha só, caminho é um só, mas é estreita a porta, é apertado o caminho, tem dificuldade, tem pedra, tem barreira, tem espinho, tem um monte de coisa, mas é o único que chega no céu. Enquanto você caminhar nesse caminho, não importa se mais fácil, se mais difícil, se com mais disposição ou com menos disposição, uma coisa eu digo a você, enquanto você caminhar nesse caminho, você estará seguro. Eu não sei qual é o plano que você fez para esse ano, mas uma coisa eu digo, se você andar nesse caminho, esse plano vai ser bom. Vai chegar a um bom termo. Se você andar nesse caminho, Deus vai te guardar nesse caminho. E você vai chegar ao final dessa caminhada e vai poder desfrutar. Porque esse é um bom caminho. Porque quem dá ordens é Deus. Diz lá o texto no Salmo 91 que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem. Deus está dando ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então você será guardado por Deus. E essa proteção, só para ilustrar, em Gênesis 28, 15, quando a Bíblia fala desse tipo de proteção, Gênesis 28, versículo 15, diz assim, olha, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus está falando a Jacó, mas está dizendo exatamente da natureza dessa guarda, dessa proteção, que é pessoal, intransferível, pessoal para mim e para você. Eu vou te guardar, eu vou te proteger nessa caminhada. Eu estarei contigo em todos esses caminhos, enquanto você andar no meu caminho, no bom caminho, no único caminho. E por quanto tempo isso vai durar? Leia o Salmo número 121. Salmo número 121, versículo 3 e versículo 4.
Veja o que diz Salmo 121, 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, por quanto tempo eu terei esse guarda ao meu lado? Para sempre. Porque ele não dorme jamais. Se eu estou nesse caminho, eu posso andar seguro. Não quer dizer que eu posso andar imune, mas eu posso andar seguro. Esse é o caminho que Deus tem para você ao longo desse ano e de todos os demais anos da sua vida. Se você é cuidado por Deus, você também deveria cuidar dos outros. Você também deveria espalhar esse cuidado a outros. Pelo menos indicando o caminho. Olha, é por aqui. Não vai para o inferno não, que não é bom. Não vai para lá não, que não vai ter essa festa que você está imaginando lá não. É a única coisa que eu podia falar, né? Mas aponto o caminho, mas não consigo empurrar ninguém lá para dentro. Porque essa decisão é pessoal. Essa decisão é individual. Mas se alguém tropeçar, eu posso estender a mão. Se alguém estiver fraquejando, eu posso apoiar. Essa é a função de todos nós. Mas a decisão de andar é individual. Eu não posso colocar ninguém nesse caminho. Por mais que eu saiba que é bom, por mais que eu tenha essa certeza, eu só posso dizer, vai. Mas quem tem que decidir é cada um de nós. Que você decida andar nesse caminho. Para terminar, 1 Samuel, capítulo 2, versículo número 9. 1 Samuel 2,9 diz assim: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. A força do homem não é nada diante de Deus. Aos seus santos ele guarda. Agora aos demais está esperando as trevas da morte. Trevas da morte, a escuridão completa. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que a palavra dele fale aos corações e que você, de livre e espontânea vontade, escolha esse caminho. Não é de facilidade, não é talvez do jeito que você queira, mas é do jeito de Deus. E é o melhor que ele tem para você. É estreito, é apertado, tem tentação, tem problema, mas é bom. É o bom caminho. É o caminho pelo qual Deus quer te conduzir ao longo dos anos da sua vida. E é nesse caminho que nós temos que andar para ter a certeza que Deus está sempre dando ordem a anjos para nos guardar. Está sempre Ele com as mãos sobre nós para nos conduzir. E se porventura a gente começar a cair, como foi Pedro, tentando afundar, ele levantou a mão e o ergueu e o trouxe para dentro do barco. E os dois entraram juntos naquele barco. Até hoje Jesus está no barco da gente. Então pense nisso, tome uma decisão e submeta-se ao caminho que Deus escolheu para você. Pai, eu quero te pedir essa manhã que a tua palavra alcance aqueles que o Senhor deseja alcançar, tanto aqui na igreja quanto na internet, para onde ela está indo agora, que ela possa alcançar o coração que precisava ouvir, aquele que precisa ser transformado, aquele que precisa mudar, aquele que precisa entender que não é a sua vontade, não é o seu caminho, não são as suas ideias, e nelas eu não posso invocar a proteção do Senhor. Mas quando eu estou na segurança de Deus, quando eu estou no caminho do Senhor, esse anjo é para mim, Pai. Esse anjo é para aquele que guarda a tua palavra, para aquele que permanece firme no Senhor, para aquele que anda contigo. Que todos nós aqui essa manhã possamos tomar hoje essa decisão. Eu quero construir esse ano novo andando com o Senhor. Eu quero construir esse ano novo não na tentação, mas na submissão aos planos de Deus para a minha vida. Submeta-se a Deus. Assim, Pai, a tua palavra chegue aos corações, em nome de Jesus. Amém.